Olá a todos, o meu nome é Andrea, sou professora no Departamento de Computação da Universidade Federal de Ouro Preto e eu estarei falando para vocês sobre reconhecimento de padrões, uma disciplina oferecida aqui no nosso curso de graduação e pós-graduação. Essa primeira aula eu vou falar um pouquinho sobre a introdução ao reconhecimento de padrões e por que ele é tão importante. Primeiro, eu gostaria de agradecer muito o professor Anderson, da Unicamp, e o professor Justin Johnson, da Universidade de Michigan, que disponibilizaram seus slides para que eu pudesse também utilizá-los aqui nessa apresentação. Então, eu utilizei partes dessas informações para poder tentar trazer o máximo de informação para todos vocês. Tá? Vou falar um pouquinho sobre o roteiro da apresentação. Eu vou contextualizar um pouquinho a importância, né? Por que reconhecimento de padrões é algo importante, o que quer dizer reconhecimento de padrões, qual a diferença entre reconhecimento de padrões, aprendizagem de máquina e deep learning, que é outra técnica que a gente vem conhecendo. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre essas diferenças e falar alguns tipos de sistemas de reconhecimento de padrões que nós conhecemos e qual a importância disso tudo para a sociedade e quais são os principais desafios que nós temos hoje em dia relacionados a esses problemas. Vocês vão ver que são muitos. Bom, para começar, eu gostaria de dizer que é muito importante saber que essas aplicações inteligentes, que a gente chama, elas estão em todo lugar. E todos vocês que têm um celular ou algum tipo de equipamento dentro da sua casa, você pode ter certeza que você tem algum tipo de aplicação ali que está rodando e que está te gerando algum tipo de informação inteligente. Então, um dos maiores, eu vou dizer assim, diferenciais que a gente teve na inovação e na tecnologia foi esse aparelhinho aqui, que é o nosso telefone celular, que é o smartphone. Essa possibilidade de você ter num único lugar inúmeras aplicações acabou gerando um mundo totalmente diferenciado para todos nós. A nossa vida realmente mudou. Em 2012, quando eu não tinha isso aqui, a minha vida era totalmente diferente. Hoje em dia, a gente vai para todo lugar e a gente pode esquecer de tudo menos do nosso celular. Então, ele acabou sendo uma ferramenta realmente extremamente importante e assim, eu tenho visto que para muitas pessoas ele tem sido uma ferramenta decisiva, porque as pessoas acabam usando isso para o trabalho mesmo, né? Então, ele acabou mudando a vida mesmo dessas pessoas. Além do telefone celular, nós temos inúmeros outros equipamentos dentro da nossa casa que permitem a gente ter essas aplicações diferenciadas. Um grande exemplo são as televisões, que são as televisões smart, que elas têm inúmeras aplicações, além de conexão à internet e tudo mais, ela tem sistemas de individualização, de personificação para cada um dos usuários. Então, eu, meu filho, meu marido, nós temos ambientes diferenciados porque nós temos gostos diferentes, que são coisas que a gente vê inclusive ali na Netflix. E além de tudo, eles têm sistemas que, na grande maioria, por exemplo, as TVs da Samsung, sistemas que ficam realizando gravações para fazer identificação de voz e identificação de palavras para que você consiga ligar esses equipamentos e mudar de canal e personificar alguns tipos de comandos que são muito importantes para você. Eu vou dar um exemplo aqui de algo que saiu agora bem recente, né, sobre uma parte bastante importante da robótica que envolve caminhar. Então, eles conseguiram, o pessoal do MIT, que é o pessoal que trabalha muito forte na área de robótica, conseguiu gerar robôs que conseguem caminhar como humanos. Então, isso é alguma coisa realmente fora da nossa realidade, né? Porque
o humano ele tem uma capacidade diferenciada de entender e de compreensão, e que eles estão conseguindo personificar isso para robôs. Um outro exemplo que é bastante conhecido é o Alexa da Amazon. Eu deixei aqui um link do YouTube, mas eu vou passar para minha janela do YouTube e mostrar um pouquinho para vocês a ideia do Alexa. Não sei se todos já conhecem, mas nos Estados Unidos eles possuem carros. Seria muito bom a gente ter sistemas como esse, onde a gente sai de casa e não sabe se trancou a porta, né? Ele permite que a pessoa realize, inclusive, o pagamento. Muito bom ganhar um carro de aniversário, né? Bom, vocês viram aqui vários exemplos de situações que, que, no fundo, utilizam comandos de voz. Então, o entendimento dentro do sistema, esse comando de voz, ele realiza algum tipo de ação e está conectado com alguma coisa em especial. Então, a gente teve conexão com a casa, com o sistema de alarme, com pagamentos, com compra de materiais, né, que seria o carro. Ela teve conexão com o carro, né, com o táxi que ela estava utilizando. Então, nós estamos numa, num contexto muito diferenciado. Você fala, Andréia, mas isso está muito longe da gente aqui no Brasil. Pode ser que esteja um pouco longe da gente aqui no Brasil, mas isso já acontece realmente fora daqui. Então, nos Estados Unidos, isso já é assim uma realidade um pouco mais útil, né? Assim, um pouco mais dentro da vida das pessoas. O Alexa é um sistema que fica ouvindo, né? E ele consegue identificar o padrão de voz, identifica o que você falou, interpreta o que foi falado e executa ações de acordo com o que foi pedido. Então, vocês viram ali inúmeras atividades que aconteceram. Então, isso é só um exemplo do que poderia realmente acontecer. Mas nós temos outros exemplos. Ops, acho que eu passei demais aqui. Um segundo exemplo que eu quero mostrar é o carro, que é uma das áreas que está sendo muito utilizada na área de inteligência artificial, e a empresa bastante conhecida, que é a Tesla, que, que já tem alguns sistemas de pilotos automáticos que conseguem ter assim, um grande nível de autonomia, né? Eu vou colocar aqui um exemplo para vocês.
Eu não tô colocando, não vou colocar o vídeo inteiro. Eu vou tentar correr aqui e desligar um pouquinho o áudio para mostrar para vocês que o que ele está fazendo. Ele está conseguindo identificar as vias, ele consegue identificar quais são as linhas, né, que você está caminhando, no caso do carro. Além das linhas, eu não sei se ficou claro aqui do lado direito, do lado esquerdo, ele vai até mostrar aqui. Ele identifica que a rua tem setas, que essas setas estão falando que ele pode virar à esquerda, seguir reto e depois virar à direita. Lá na frente, ele vai mostrar um exemplo onde ele, de novo, ele mostra aqui aquela identificação que ele tinha feito no chão. Ele mostra aqui com o X a rua que não é a rua que a pessoa tem que virar, e se vocês notarem, a pessoa está do lado esquerdo, que não é comum, então ele consegue identificar. Ele identifica uma placa de pare, então ele sabe que você tem que parar naquela região, e quando você tem essa placa de pare, uma das coisas que o sistema coloca, claro, aqui se vocês notarem, o sistema está identificando carros e tudo mais. Uma das coisas que ele identifica na placa de pare, ele faz um zoom ali para vocês verem, é que ele coloca uma linha vermelha na região onde o carro tem que parar, tá? O que são coisas totalmente diferenciadas e aplicações em que a gente tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, o que realmente é muito difícil, porque além da identificação dos carros, identificação da situação, você tem que ter decisões a serem tomadas. Então, além das identificações, as decisões também são muito importantes. Então, o sistema realmente é alguma coisa muito bem estruturada. Uma das coisas que ele fala aqui depois no vídeo, se vocês quiserem ver com bastante detalhe, é que ele consegue identificar a pista molhada. Se vocês olharem, aqui o pista molhada dele, que estava com valor baixinho, ele começa a ficar alto porque aqui eu tenho uma região no chão onde a pista está molhada. Isso é algo muito difícil de ser identificado por sistemas de visão computacional. Tá? Nós, humanos, temos uma capacidade diferenciada, né, claro, de identificações e tudo mais, devido ao nosso próprio, à nossa vivência e ao nosso conhecimento, né? E que não é algo que acontece com sistemas computacionais, ok? Vamos voltar aqui para o nosso último exemplo. Eu quis colocar umas coisas diferentes e bem novas a respeito do assunto, porque são coisas que, para onde essa parte inteligente está caminhando. Isso aqui saiu agora recente, acho que foi março ou abril, e é o Facebook que está interessado em permitir novas experiências de compras para nós. Já existem, e vocês sabem disso, inúmeros sistemas de recomendações. Então, de acordo com o nosso conjunto de informações que está disponível, né, dentro de algum software, por exemplo, o Facebook. Então, de acordo com esse conjunto de informações que a gente tem disponível em alguns lugares, essas informações, elas são úteis para que eles possam nos recomendar novas coisas, ou equipamentos, ou roupas, ou coisas do tipo que são coisas que são compradas normalmente por nós, né? Ou inclusive os nossos próprios processos de compra, né? E o Facebook está, claro, né, criando experiências novas e diferenciadas para compra, e essas compras elas vão desde de coisas para casa até coisas para roupa. O vídeo é um pouco grande, eu vou mostrar alguns pedacinhos para vocês, só para vocês conseguirem identificar onde eles utilizam, além do sistema de recomendação de itens, eles também estão fazendo identificação de itens, e dentro dessa identificação de itens, eles identificam itens dentro da imagem e te dão recomendações baseado nesses itens que você gosta e que você já tem. Ou, por exemplo,
como ela mostra no começo, quando você está na sua sala, você tem uma imagem da sala e ela te recomenda móveis e itens para serem colocados dentro da sua sala de acordo com um determinado design que é reconhecido naquele ambiente. Então, dê uma olhadinha aí. Eu tenho certeza que isso vai ser uma loucura para as mulheres. Aqui ele vai falar um pouquinho sobre o sistema de recomendação, tá? Eu vou deixar para vocês assistirem um pouquinho é, o que, que ela está falando, o que, que eles estão falando. Na verdade, você tem um sistema que você consegue identificar os objetos, fazer recomendações baseado nas coisas que você tem, né? E um dos problemas grandes que ela disse é a segmentação de itens é isolar itens dentro de uma imagem. E esse isolamento de itens dentro de uma imagem é extremamente complexo. Então, eles estão conseguindo fazer isso de uma forma bacana, usando tanto as informações dos pixels quanto as informações que eles chamam de semânticas, né, que são informações a respeito do local e do environment que eles estão, para conseguir definir que tipo de objeto é aquele. E baseado nessa identificação do objeto, eles conseguem fazer as recomendações. Então, é só um exemplo, alguns exemplos, né, de como essa tecnologia ela está diferenciando a nossa vida. E tudo isso que eu estou falando, na verdade, são exemplos mais voltados para a sociedade como um todo, mas é claro que tudo isso vai impactar dentro da indústria e vai impactar dentro da sociedade de forma geral. Eu coloquei aqui alguns exemplos a mais também para falar um pouquinho sobre essa ideia das aplicações inteligentes. Então, a gente tem assistentes pessoais, nós temos sistemas preditivos de polícia que nos ajudam a predizer possíveis pessoas que podem realizar algum tipo de crime, ou então possíveis localizações de pessoas. Então, são sistemas realmente bastante importantes. Nós temos sistemas de segurança que ficam fazendo detecção de pessoas, né? E esse sistema vocês já devem ter visto lá naquela região de Boston, onde teve aquele problema. Nós tivemos uma corrida e teve um problema naquela corrida. Eu não me recordo exatamente o que foi, mas foi algo como uma bomba. Eu não me recordo exatamente o que foi, mas naquela cidade eles estavam filmando as ruas e em pouco tempo eles conseguiram identificar quem eram os principais suspeitos, baseado no sistema de segurança que eles tinham disponíveis, tá?
Além de reconhecimento facial, né, que é algo mais ligado à parte de biometria, mas que também é bastante útil, reconhecimento de caracteres, os sistemas de recomendação, os sistemas de veículos autônomos. Eu estou falando de veículo autônomo e mostrei o Tesla, né, que é uma situação, assim, talvez, né, um pouco fora para nós ainda aqui no Brasil, mas uma das coisas que a gente pode falar aqui é que a indústria Vale, aqui na região de Minas Gerais, ela já possui alguns caminhões que são autônomos. E essa ideia de caminhões autônomos é porque quando você está dentro de uma mina, você tem um ambiente extremamente perigoso, né? Um ambiente que você tem um alto nível de periculosidade. E a ideia é você tentar colocar veículos que minimizem um pouco, assim, que na verdade que melhorem a qualidade de vida das pessoas que trabalham lá dentro e minimizem os riscos para essas pessoas. Um dos grandes problemas desses veículos autônomos ali dentro da Vale é que nós não temos estradas. Então, quando a gente está dentro de uma mina, você não tem uma estrada pavimentada onde você tem essas linhas pintadas que podem auxiliar no processo de detecção e reconhecimento da região para que o caminhão possa andar. Então, no caso das minas, nós temos estradas de terra. Essas estradas de terras, elas não têm algum tipo de limitação, né, que possa ser reconhecido por esses sistemas visuais. Então, a gente tem um sistema com muitos desafios e isso tudo já está acontecendo aqui no Brasil. Então, apesar de nós não termos um carro autônomo dentro, né, na cidade, a gente já tem indústrias que estão começando a trabalhar e trazer veículos desse tipo para testes, né? Tem uma das minas, acho que é próxima a Ouro Preto, que é uma mina bastante autônoma, eu não tenho certeza do nome dessa mina, mas que ela possui vários sistemas que são mais automáticos e que conseguem ter um pouquinho dessa inteligência por trás para conseguir funcionar. Tá? Então, são coisas que realmente estão na nossa vida e possivelmente isso não vai ser tirado, pelo contrário, isso só vai evoluir. Por isso esse grande impacto, né, de toda essa área que a gente conhece como inteligência artificial, tá? Então eu vou falar um pouquinho sobre a diferença entre essas nomenclaturas, o que isso quer dizer, qual a diferença entre IA, aprendizagem de máquina e reconhecimento de padrões, tá bom? Espero que fique claro e que fique claro também que elas são áreas, vou dizer assim, complementares entre si, tá bom? A grande área que nós temos, a maior delas, é a área de inteligência artificial. A inteligência artificial é quando a gente permite que computadores tenham algum tipo de técnica ou tentam imitar a inteligência humana realizando algum tipo de atividade. E normalmente isso acontece usando regras que a gente chama regras lógicas, regras de decisão, tá? Então a grande área é você falar de sistemas que trabalham tentando imitar comportamento humano e que utilizam algum tipo de inteligência. Então, se você pensar nesse contexto, a gente tem isso de uma forma bem geral e abrangente, que envolve inúmeras tecnologias, ok? Só para contextualizar um pouquinho, a inteligência artificial ela surgiu mais ou menos na década de 50 e ela teve o seu grande boom porque nessa época a gente teve uma grande época de revolução industrial no sentido de iniciar processos automatizados dentro de empresas. Então, esses processos automatizados, eles permitiram que a gente minimizasse esse risco de acidentes em alguns tipos de funcionários e conseguisse realizar alguns processos de forma mais efetiva e com melhores resultados. Então, foi nesse começo do desenvolvimento robótico dentro das indústrias que a gente teve o início da inteligência artificial. Tá? Eu não vou falar muito sobre o assunto não, mas só para que vocês possam se contextualizar. A aprendizagem de máquina, ou o que a gente chama de machine learning,
ela é uma sub-área dentro da área de inteligência artificial. É um conjunto de técnicas que utilizam agora modelagem estatística ou modelagens relacionadas ao seu conjunto de dados, que permite que o sistema melhore com uma determinada experiência. E quando você fala que ele melhora com uma determinada experiência, então você está falando de técnicas que são inteligentes, porque a gente está dentro do contexto da inteligência artificial, né? Então você está querendo imitar algum tipo de comportamento humano, só que você cria uma técnica, e essa técnica, ou esse modelo, ele aprende e melhora os seus resultados conforme a gente tem uma experiência. Então, as técnicas de aprendizagem de máquina ou de machine learning, elas usam informações para melhorar um conjunto de saídas, né, ou saída do seu modelo. Então, baseado no conjunto de dados, você consegue fazer uma melhoria. Então, olha só, a gente tem um sistema inteligente, só que esse sistema inteligente, ele não tem mais só regras lógicas e decisões. Ele tem também um modo de melhorar suas decisões baseada nas informações e nos dados que ele tem. Ficou claro? Então, o machine learning, ele começa mais ou menos na década de 80 e ele se iniciou com essa ideia de que os dados e as informações que a gente tem do seu sistema podem melhorar o seu modelo. Então, eu quero fazer um modelo de recomendação. Esse modelo de recomendação, ele não é simplesmente uma regra lógica. Ele é uma regra lógica, porque ele tem essa inteligência, mas ele também tem uma outra regra lógica que está ligada ao seu conjunto de dados. Então, se você gosta mais de assistir filmes de um determinado tipo de comédia, ele vai pegar essas informações de comédia que você gosta de assistir e vai começar a te recomendar baseado nas coisas que você assistiu. Tudo bem, gente? Então, a aprendizagem de máquina é uma sub-área dentro da inteligência artificial. A palavra mais conhecida para ela é machine learning, né, que é a palavra em inglês, e no fundo está ligado à habilidade da máquina em melhorar sua performance baseado em resultados anteriores. Então, tem um modelo, um conjunto que modela algum tipo de atividade humana e essa modelagem é baseada em resultados anteriores. Nós temos diversas definições, tá, para o termo de machine learning, e a primeira delas diz que machine learning é um campo de estudo que dá ao computador a habilidade de aprender sem que você explicitamente programe aquilo ali. Então, você não está programando uma regra dentro do seu modelo. Você simplesmente observa as informações e o seu modelo executa baseado naquelas informações. Então, basicamente, isso aí foi a primeira experiência do que a gente chama de self-learning, tá? Onde você aprende por meio da experiência. E que é, inclusive, técnicas de educação que a gente tem hoje em dia, né? Aprender por experiência. A definição mais conhecida, que é a do Mitchell, de 97, diz que o machine learning é um programa de computador. Diz que um programa de computador é dito que aprende com uma experiência E, com respeito a uma tarefa T e uma medida de performance P. Se a sua performance na tarefa T, medido por P, melhora com a experiência. Então, no fundo, eu meço a minha performance. Se a minha experiência melhorar o meu sistema, é sinal de que ele está realmente aprendendo, ok? E a terceira definição, feita agora em 2017, algo mais geral, né? Porque o machine learning ele saiu um pouquinho dessa parte de modelagem e ficou muito visto pela sociedade nesse tempo. Então, ele diz que a aprendizagem de máquina é a ciência, a arte de programar computadores de modo que eles possam aprender a partir do dado. Então, basicamente, a aprendizagem de máquina está ligado a um conjunto de informações ou de dados que são úteis
para que você possa tomar decisões a respeito daquilo ali. Tudo bem, gente? Não só tomar decisões, né, mas melhorar, no fundo, o seu modelo. Existem inúmeros... Quando a área de machine learning ela iniciou, né, e começou esse grande boom de desenvolvimento, ele realmente aconteceu porque várias coisas foram muito bem correlacionadas. Nós tivemos uma grande evolução dentro dos nossos sistemas de hardware na área de computação. Então, nós tivemos placas gráficas, placas de vídeo, que realmente são evoluções muito grandes dentro da computação na parte de contas e cálculos que podem ser executados. Tá? Então, isso aí foi um grande diferencial. E nós tivemos também o advento da rede social, né, da internet, que acabou também sendo algo bem disruptivo para a nossa sociedade do ponto de vista de proporcionar informações de forma muito mais rápida. Então, nesse contexto todo, nós tivemos inúmeras companhias que se desenvolveram baseado em aplicações desses sistemas inteligentes. E é claro que vocês conhecem aí pelo menos uma meia dúzia delas. Google, Amazon, Netflix, com certeza todos devem conhecer. Uber, táxis, Fitbit, LinkedIn. Nós temos aí o Pandora, né? Esses softwares também de música. E inúmeras aplicações ou companhias que se basearam em aplicações de técnicas inteligentes e no uso disso junto à sociedade de diferentes formas, tá, gente? De formas mais diferentes possíveis. Um dos grandes desafios agora é como que a gente vai conseguir lidar com tudo isso. Porque isso, como tudo isso está na nossa vida de uma forma muito intensa, talvez até essa pandemia tenha ajudado. Por um lado, eu acho que aumentou o acesso, né? Aumentou um pouco a ideia de internet, mas por outro nos deixou muito mais vulneráveis, porque essas informações todas continuam ali na internet e continuam assim num nível muito grande, muito além do normal agora devido à pandemia, né? Então, só para contextualizar, lembra, a inteligência artificial é uma área gigante. Dentro da inteligência artificial, a gente tem as técnicas de machine learning, de aprendizagem, vou ficar falando português e inglês, né? As técnicas de aprendizagem de máquina, que são baseadas em dados. E dentro disso tudo, nós temos diferentes aplicações que podem envolver ou só inteligência artificial, ou machine learning, ou a área interna que a gente tem ali. Então, a gente tem técnicas de computer vision, que, por exemplo, é a minha área de trabalho. Essas técnicas de computer vision, as primeiras ou as iniciais, elas, no início da visão computacional, elas utilizavam basicamente inteligência artificial, que eram técnicas que tentavam imitar o sistema natural de visão. E depois disso ela começou a usar machine learning, usando informações da própria imagem e do próprio dado para melhorar a qualidade ou o resultado daquilo ali. Tá? Isso aconteceu também na robótica. Então a robótica iniciou simplesmente com uma parte mais de automação, né, técnica, e depois ela foi evoluindo, incluindo métodos que essa automação ela pode acontecer baseado na experiência, como a gente viu os robôs que estão caminhando, né? O robô que caminha, e existem vários outros tipos de robô. Nós temos processamento de linguagem natural e reconhecimento de fala, também que são coisas extremamente relacionadas. Por que eu coloquei esses dois aqui? Porque vocês viram que a grande maioria dos exemplos que eu utilizei, ele envolve 3 tipos de reconhecimento. Ou os 3, ou um deles, ou assim, combinações desses reconhecimentos.
A gente tem muita coisa de reconhecimento de imagens e detecção de objetos, que é a área de Computer Vision. A gente tem muita coisa que é reconhecimento de texto, que é a parte de linguagem natural. E a gente tem muita coisa que é reconhecimento de voz, que é a parte de Speech Recognition. Então, você tem, dentro dessas aplicações, inúmeras vertentes que podem gerar um sistema ou completo, né, ou sistemas individualizados. Por exemplo, Alexa, ele tem Speech Recognition muito forte. Tesla, Computer Vision extremamente poderoso. Então, é muito importante vocês entenderem essa diferenciação entre tudo isso e entender que você tem sistemas inteligentes que envolvem todas essas opções. Tudo bem? Bom, falamos de inteligência, falamos de aprendizagem de máquina. E o que é o reconhecimento de padrões que está aí, André? Que eu não estou entendendo o que é. O reconhecimento de padrões ele é um subtópico dentro da área de aprendizagem de máquina. E está intimamente relacionado a você trabalhar com descrições ou classificações. Então, basicamente, no reconhecimento de padrões, você procura uma métrica no seu conjunto de dados e toma uma ação baseada nessa métrica. Então, olha só, não é machine learning, você pega o dado e toma uma ação baseada nesse conjunto de dados. Mas não é só no dado, você pega o dado e tira uma métrica dos dados, algum tipo de descrição desse dado, que não é simplesmente a imagem como um todo. Então, você tem uma imagem grandona, identificou um objeto que é uma placa de stop, de pare, usou um identificador e um descritor para falar que aquilo ali é uma placa de pare, e você vai tomar uma ação baseada nesse conjunto de ações. Tomar uma ação, baseada na situação que você está, tá bom? Então, o reconhecimento de padrões, ele é algo dentro do machine learning. O que é um padrão? Um padrão é um termo que se repete, é uma entidade que, de algum modo, ela acaba se repetindo. Os padrões, eles não são simplesmente, como aqui à esquerda, padrões sintéticos. A natureza apresenta muitas coisas que possuem padrão. Isso vem um pouquinho da física, tá? Que o padrão, ele é alguma coisa que se repete. Essa ideia da repetição, ela acaba acontecendo muito também na natureza, e isso traduz alguma informação importante sobre o sistema que você está analisando. Então, aqui eu tenho um exemplo aqui da pele de uma onça, de uma colmeia, e aqui é uma concha, tá? Então, eu coloquei vários padrões naturais para vocês identificarem que isso acontece. Então, se você está numa empresa, se você está numa linha de produção, você provavelmente tem padrões ou coisas que se repetem dentro dessa sua linha de produção. Você identificar essas repetições dentro da linha de produção é algo útil para você identificar o que está acontecendo ali dentro daquela região. Quando a gente fala de... Então, você fala assim, poxa, André, reconhecimento de padrões é uma sub-área dentro da aprendizagem de máquina. A aprendizagem de máquina tem o problema de extrair recursos dos dados e tentar fazer tarefas para resolver essas tarefas preditivas diferentes, né? O reconhecimento de padrões, que é o nosso livro aqui de referência, que é o Bishop, ele fala que o campo de reconhecimento de padrões ele está ligado à descoberta automática de irregularidades no dado através do uso de algoritmos computacionais e o uso dessas irregularidades para tomar algum tipo de ação com relação ao seu dado, tais como classificá-lo em diferentes categorias. Então, o reconhecimento de padrões está intimamente ligado à área de aprendizagem de máquina. O que acontece? Quando se iniciou a parte de robotização das empresas e eles começaram a fazer tarefas que eram
repetitivas, irregulares e coisas do tipo, eles começaram a colocar inúmeras aplicações de reconhecimento de padrões ali dentro. E reconhecimento de padrões, por quê? Porque você tinha, imagine que você tem uma peça, essa peça é filmada, a imagem da peça permite que você meça a peça e verifique se essa peça está dentro de um padrão aceitável da empresa. Então, ao invés de você pegar uma pessoa que recebe aquela peça e faz as medidas de forma manual e classifica a peça em peça boa para venda e peça que não pode ser vendida, você agora tem um sistema, esse sistema filma a peça, a imagem identifica as informações, né, da peça, as medidas da peça, e você classifica a peça entre boa para venda ou não boa para venda. Então, quando esses sistemas começaram a ser automatizados dessa forma, se vocês olharem, não existe muita inteligência na detecção, porque a parte de visão computacional é reconhecer o objeto e fazer a medida, mas existe um pouquinho de escolha e classificação a partir da peça estar boa ou não. Então, isso aí aconteceu muito no passado. E nessa época, o reconhecimento ele foi algo assim muito importante. Então, hoje em dia a gente ainda tem muitas coisas que são reconhecimento de padrões, por exemplo, detecção de padrões em imagens de satélites. Então, alguns exemplos: se você tem uma rua de cobertura de grama ou de floresta ou de uma área devastada. Então, hoje em dia, isso tudo basicamente é feito através de imagens que são aéreas ou satélite ou de avião, e isso tudo é feito reconhecendo padrões que são conhecidos. Um outro local onde o reconhecimento de padrão é muito usado são as biometrias, porque a biometria você está realmente extraindo algum tipo de informação, uma métrica a respeito dos seus dados. Isso não quer dizer que você não consegue usar técnicas sofisticadas para isso, tá? Mas a ideia de usar técnicas para identificar essas medidas é reconhecimento de padrões. Apesar que hoje em dia o que acontece é que essa palavra não é mais tão utilizada, tá bom? Mas usar métricas de biometria é reconhecimento de padrões. Reconhecimento de caracteres basicamente reconhecer padrões diferenciados de escrita e identificar que tipo de caractere é aquele ali. A gente tem isso em diferentes aplicações, né? Reconhecimento de placas, você também vai identificar caracteres dentro dessa placa. E existe aí um conjunto muito grande de aplicações, eu coloquei aqui um exemplo de aplicações: caractere, busca na internet, detecção de e-mail de spam, extração de informações, a parte de biometria, a parte de médica, que você identifica, por exemplo, lesões em células, é algo bastante interessante de reconhecimento de padrões. Por que a gente usa machine learning, né? Eu acho que uma das perguntas que pode ficar clara para você é por que a aprendizagem de máquina é importante e por que ela está muito dentro da nossa vida. Se vocês olharem esse artigo aqui de 2017, né, é um artigo um pouco velho já, mas ele diz que um dos grandes recursos que a gente tem agora não é mais o óleo, né, não é mais esqueci o nome agora. A gente fica nervosa gravando um pouco, tá? Porque quando a gente tá ao vivo é muito, muito mais fácil. Mas o que ele diz é que o nosso grande recurso atual são os dados que a gente tem. E a partir desses dados é que a gente consegue melhorar a nossa experiência. E se vocês forem pensar fortemente a respeito do assunto, isso é algo que inclusive é bastante usado também na educação, onde você tenta buscar atividades que melhorem a experiência
do jovem para que ele, por exemplo, melhore a qualidade do que ele está aprendendo. Então, basicamente, isso está em todo lugar. Então, a gente não tem mais o combustível fóssil, né, como sendo nosso principal fonte de valor, mas a gente tem o nosso conjunto de dados, e isso fica bem claro quando a gente está na internet, que vocês já conseguem identificar quantas coisas nós recebemos em função simplesmente das nossas buscas e a partir de e-mails e coisas do tipo. Então, as nossas informações, elas são importantes e elas estão agora tendo um valor agregado muito grande para todas as empresas que querem te vender alguma coisa, né? E esse vender alguma coisa vai de tudo, vai desde TV, de carro, casa, está intimamente ligado à sua vida, não é só assistir filme ou série no Netflix, né? Então, isso está ficando cada vez mais forte mesmo. Por que o Machine Learning ficou tão importante? Por que ele cresceu tanto assim? Porque agora a gente tem uma quantidade de bytes ou de informações que estão disponíveis na internet, e essa quantidade de informações ela é muito grande. Você tem informações tanto de pessoas quanto de cidades ou de sociedades e coisas do tipo, e essas informações elas são tão grandes e tantas informações que elas não são capazes de ser analisadas por pessoas humanas. Um humano não consegue simplesmente ir para a internet e conseguir analisar todas as informações que estão disponíveis. Então, o que está acontecendo é que você ter algoritmos que consigam, vou falar uma palavra aí, minerar, né? Mas minerar em função dessas informações, capturar informações úteis nesse seu conjunto de dados, é alguma coisa muito importante. Então, você ter técnicas que olham para o seu dado e captura informações no seu conjunto de dados é algo extremamente importante em todas as áreas, principalmente pensando nessa ideia de grande quantidade de informações. Ok? E pensando nisso também, eu vou comentar aqui, claro, né? Não poderia deixar de comentar. Onde que se encaixa a técnica, assim, o que a gente tem de mais recente a partir de coisas inteligentes, né? Que é o que a gente chama de Deep Learning, que é a aprendizagem profunda, né? Se a gente fosse traduzir isso. Mas o Deep Learning ele é um conjunto dentro do Machine Learning de algoritmos que permitem o software se treinar, né? Então ele treina a partir dos dados para fazer uma tarefa, como reconhecimento de imagens, reconhecimento de voz, reconhecimento de faces, N tipo de reconhecimento, todos aqueles que a gente viu, só que agora você tem uma rede, que a gente chama de rede multicamadas, uma rede neural multicamadas, que tem uma grande quantidade de informações, muito maior do que as técnicas de machine learning. Então, essas técnicas de aprendizagem profunda, elas continuam aprendendo com o dado, então elas são um conjunto de técnicas dentro do machine learning, só que esse aprender com os dados dela acontece através de redes neurais multicamadas, com mais de uma camada. Dentro da área de inteligência artificial e machine learning, a gente já tem um conjunto de redes neurais que são de uma camada, né? Então a gente já tem técnicas de redes neurais. Mas a aprendizagem em profundidade, ela permite que você use redes em várias camadas, extrai informações dos dados e realize ações baseadas nos dados. Então, Deep Learning é Machine Learning, só que uma situação específica. E se vocês lembrarem daquela outra imagem onde eu coloquei Computer Vision, Speech Recognition, Robotics e tudo mais, todas elas iam até Deep Learning.
porque a gente também consegue desenvolver técnicas de visão computacional, de reconhecimento de voz, de linguagem natural, todas usando técnicas de machine learning, então especificamente usando redes neurais multicamadas. Ok? Então, assim, ficou mais ou menos claro? Então vamos só lembrar, a gente tem inteligência artificial, que é essa ideia de mimetizar, né, as atividades humanas. O machine learning, que é uma técnica inteligente, mas que busca informações nos dados para poder evoluir. E o deep learning, que continua buscando informações nos dados para poder evoluir, só que agora ele utiliza muito mais, um conjunto muito maior de informações, e ele faz isso através de uma rede neural multicamada. E isso aconteceu a partir de 2010. Eu queria muito que vocês assistissem. Quem é da área de Computer Vision, assista o vídeo do Justin, da minha referência que eu citei lá no segundo slide. Ele tem umas aulas disponíveis no YouTube, se chama Deep Learning for Computer Vision, isso. E assistam a primeira aula dele, onde ele faz uma linha do tempo sensacional, mas é muito bacana mesmo a linha do tempo que ele fez, sobre o Computer Vision, que começou com o Rubel Vision, tentando imitar o comportamento das nossas células ganglionares e do sistema visual. Então, está bem relacionado ao Computer Vision. E tem um momento que ele volta e começa a falar do desenvolvimento da área do Deep Learning. Então, ele correlaciona as duas coisas. Mas eu não falei nada sobre isso aqui, porque lá está muito ligado à área de Computer Vision. E, no fundo, essa disciplina ela não é só ligada para a área de visão, ela também pode ser com dados e imagem e dados e diferenciados, né, e voz e tudo mais. Então a disciplina não é só Computer Vision, mas ele fez uma linha do tempo sensacional. Está ali nos primeiros 30 minutos da apresentação dele, é a primeira palestra. Eu vou deixar um link também depois aqui do material dele, vou deixar disponível para vocês, mas é muito bacana, vale a pena assistir, tá? Então vamos revisar aqui. A gente tem IA, a gente tem Pattern Recognition, a gente tem Machine Learning, a gente tem Deep Learning. E no fundo, elas representam, e ele fala bastante lá também na apresentação dele, 3 escolas de pensamentos diferentes, tá? O Pattern Recognition, eu não quis falar antes, mas ele é a área mais antiga. Ele é a área que se desenvolveu, de novo, quando a gente teve aquela grande boom dentro das empresas, robótica. E como ele está muito ligado a padrões, a medidas, ele foi muito usado na engenharia. Então, ele está muito ligado a essa extração de medidas. Então, extração de padrões que você pode ter dentro de um determinado conjunto. Então, ele é um termo bastante desatualizado, vamos dizer assim, e muito ligado à engenharia, tá? O Machine Learning, não, lembra, né? Pattern Recognition também usa dados, né, gente? Usa dados, só que faz medidas com os dados. A aprendizagem de máquina, Machine Learning, é mais fundamental, é uma das áreas agora que a gente tem, assim, mais quentes, né? Porque você utiliza essas informações de dados, né? Utiliza esses dados para poder melhorar o seu conjunto de ações e, claro, isso muito ligado ao Deep Learning, que utiliza esse conjunto de dados também, né? Só que agora uma forma muito maior em grande quantidade, conseguindo extrair informações muito mais relevantes a partir daquele conjunto de dados. Uma coisa que eu não falei é que aquelas diferentes camadas dentro da rede neural, elas permitem que você extraia diferentes dados, né? Imagine escalas diferentes, né? Dados em diferentes escalas da sua imagem. Estou falando imagem, né? Porque imagem é sempre o que vem na minha cabeça, mas imagina que você está num microscópio e você está vendo uma escala de centímetros, depois metros, depois quilômetros. E para essas escalas diferentes,
ele extrai informações diferentes. Então, essas diferentes redes, elas fazem mais ou menos esse papel de funcionar como escalas, e você tem informações diferenciadas, fazendo com que os seus resultados sejam os melhores, que é o que a gente tem atualmente, são os melhores resultados com o Deep Learning. Tá? Bom, muito bom, né? Maravilhoso. Quantas coisas interessantes a gente consegue fazer com todas essas, com todas essas aplicações e metodologias, né? Mas quais são os grandes desafios que a gente tem dentro dessa área, né? Por que é tão difícil? Tá? Por que é tão difícil a gente extrair informações e tudo mais? Eu vou mostrar alguns exemplos aqui com imagens, mas vocês têm que entender que isso se extrapola em conceitos quando você está falando de dados ou de outros tipos de informações. Por que é difícil a gente conseguir fazer esses sistemas inteligentes? Porque a gente tem muita ambiguidade nos nossos dados. Nós, humanos, temos uma coisa que a gente chama de conhecimento implícito. A nossa cabeça, ou o nosso cérebro, para você reconhecer e detectar um objeto, você não usa só a sua informação visual, você usa informação de contexto, você usa sua informação de anos de vivência do seu cérebro para que você consiga fazer aquela reconhecimento. Então você usa informação anterior, você usa coisas que você sabe, tá? Para isso. Um exemplo aqui é essa imagem. Nós, como humanos, conseguimos identificar várias coisas. Você consegue identificar uma caveira, mas você também consegue identificar pessoas dentro disso aí. Se você desse esse tipo de imagem para um sistema só de detecção, ele iria conseguir detectar o principal, que é a caveira. Então, ele não consegue identificar coisas a mais devido a essa grande ambiguidade que a gente pode ter, tá? E olha, estou falando de imagem, mas a gente tem ambiguidade em texto, a gente tem ambiguidade em áudio, tá bom? A gente tem conhecimento implícito em texto, então você sempre sabe que numa palavra... eu não sou muito boa em português, mas vamos lembrar lá que antes de um verbo sempre tem que vir algum tipo... né, estruturalmente, isso é bastante importante. Eu vejo o pessoal que trabalha com texto, tem muita gente da área de linguística que trabalha com eles, que trabalham, né, na área de textos dentro da internet, muita gente da área de linguística, porque a parte do português por trás é realmente bastante importante, tá bom? Essa ideia do conhecimento implícito, por exemplo, essa imagem aqui, se você olha diretamente para a imagem e pergunta quantas pernas tem esse elefante, você sabe que se isso é um elefante, porque você já consegue detectar que é um elefante, você sabe que ele tem 4 pernas, com certeza. Só que se você colocasse isso para um sistema visual, para que ele fosse medir quantas pernas tem esse elefante, ele com certeza, a primeira coisa, ele não saberia se a perna é aqui ou se a perna é aqui, né? Então você ia ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pernas, pelo menos, ele iria medir, tá? Porque o sistema ele não tem essa inteligência, esse conhecimento a respeito das imagens que ele está analisando. Ok? Pensa nas ações simples que a gente faz no dia a dia e quão complexo isso é para um sistema como um todo. O simples fato da gente interpretar a placa de trânsito para a gente é algo muito simples, mas para um sistema visual ele pode ser altamente complexo. Ou então a simples tarefa de ler jornais, revistas, páginas web, onde a gente tem informações de diferentes tipos. A gente tem informação gráfica, a gente tem informação escrita, a gente tem ilustração, a gente tem muitas coisas acontecendo, a gente tem informação que realmente... a gente tem informação que é válida, né? que é uma notícia, e a gente também tem propagandas. Então isso é bastante difícil para nós tentarmos traduzir todo o nosso processo, seja visual ou de leitura ou
o que for, mas tentar traduzir isso para sistemas automatizados, tá ok? Imagine agora ações simples no sistema de computador aí que a gente tem, quão complicado isso poderia ser e o que seria necessário para tentar desenvolver isso do ponto de vista automático, né? Como ler, entender, classificar e realmente ter alguns tipos de ações relacionadas a isso, tá? Bom, além disso tudo, a gente tem um grande desafio dentro da área de aprendizagem de máquina. Então, eu vou tomar liberdade de, nessas aulas que a gente estiver falando, eu vou falar sobre reconhecimento de padrões e aprendizagem de máquina como basicamente sinônimos. Então, vou falar, vira e mexe uma, depois a outra, mas entendam que como a gente vai estar falando muito de métricas, extração de atributos e tudo mais, a gente está falando sim de uma área de reconhecimento de padrões, tá? E um dos grandes desafios, se o seu sistema aprende com o seu conjunto de dados, o seu maior desafio mesmo é o seu conjunto de dados. O seu conjunto de dados, ele tem que ser um conjunto muito bem estruturado para que o seu modelo consiga representar muito bem aquele conjunto de informações. Então, aqui uma brincadeirinha, né? Esse bad data, mas no fundo é basicamente isso que acontece, porque nós não estamos num sistema ideal, nós estamos no sistema real, e no sistema real a gente tem dados de diferentes tipos. Os principais desafios são quantidade insuficiente de dados para você treinar o seu modelo. Então, olha, você quer fazer um modelo que aprende com os dados. Então, o seu modelo tem que ter um conjunto suficiente de dados para que ele consiga representar aqueles dados muito bem, né? Os seus dados de treinamento, às vezes, não são representativos o suficiente. Então, vou falar de um sistema de classificação de células. Você quer treinar o seu sistema para classificar células e você tem células A, B e C. Você tem 1000 células do tipo A para treinar, 500 células do tipo B e 10 células do tipo C. Então, você não tem representatividade dos 3 tipos diferentes de células do seu sistema. Então, seus dados de treinamento não são representativos. Você pode ter dados que são muito ruins, que não foram totalmente acurados, dados que têm ruídos, dados que têm informações que não são importantes para você. E você pode ter também o que a gente chama de atributos ou features que são totalmente irrelevantes. Você pode extrair várias informações a respeito daqueles dados usando o Pattern Recognition e essas informações não são relevantes para vocês. Então, seus desafios são dados ruins e também algoritmos ruins. Porque se o seu dado está ruim, você vai usar esses dados para treinar, você pode ter 2 tipos de problemas quando você está treinando dentro do seu algoritmo. Você tem o que a gente chama de overfitting no seu conjunto de dados ou o que a gente chama de underfitting. O overfitting é que você tem um modelo que se identifica tão bem ao seu conjunto de dados que ele praticamente reescreve o seu conjunto de dados. E quando você vai testar esses resultados, você vai ter uma precisão muito ruim. Então, você mimetiza muito bem o seu conjunto de treinamento, mas na hora de testar, você não consegue representar aquela realidade. E o underfitting é o contrário, que você tem um conjunto muito ruim, você tem um treinamento muito ruim, o seu modelo ele é muito simples, de tal forma que ele não representa o dado, então você tem um treinamento com resultados de precisão muito ruins. Tá? A gente vai falar sobre isso em bastante detalhes mais para frente, só estou falando rapidinho aqui. O único jeito de saber se o seu modelo vai generalizar bem nesses novos casos é testando novos casos. Então, se você tem um conjunto de teste, o
que normalmente se faz é dividir o seu conjunto de teste em conjunto para treinar e testar. O conjunto de treinamento é o conjunto que vai ajudar você a criar o modelo. E o conjunto de teste é aquele que, uma vez que o modelo está pronto, você vai testar nesse conjunto. Esse tipo de abordagem se chama holdout, onde você determina um espaço, um tamanho para o seu conjunto de dados para treinamento e um outro para teste, normalmente 80% treino e 20% teste, mas isso também é bastante diferenciado. E existem outras técnicas também, tá? Nós vamos falar sobre isso, mas o que é importante é que você saber se o seu modelo é bom, é que você tem que ter treino e teste dentro do seu conjunto de dados, tá bom? Nós vamos falar sobre essa ideia de como fazer esses testes e validações com mais detalhes no futuro, tá? Como que o nosso cérebro executa uma ação, a gente realmente não sabe, né? Então, o que a aprendizagem de máquina faz é que, ao invés de escrever o programa, a gente coleciona vários exemplos que retornam uma saída correta para uma determinada entrada. E o algoritmo de aprendizagem de máquina, ela pega esses exemplos e produz um programa que faz o seu trabalho. Então, normalmente, na programação tradicional, a gente tem o computador, a gente tem o dado e o programa que entram no computador e tem uma saída. Na aprendizagem de máquina, a gente tem algo um pouquinho diferente. A gente tem o dado de entrada e o dado de saída. Então, a gente tem a entrada, a gente tem como a gente gostaria que fosse a saída, e isso retorna para a gente um programa. E quando a gente chama de programa, a gente fala de modelo. Então, a gente retorna um modelo que representa o conjunto de saída em função da entrada. Lembra de representação de funções, quando a gente estava falando lá em matemática, que a gente tem uma função e a gente tem uma representação que leva de um ponto a outro? Então, no fundo, basicamente, a gente está construindo essa equação que representa os dados entre entrada e saída. A aprendizagem de máquina ensina o computador o que os humanos e animais fazem naturalmente, que no fundo é aprender com a experiência, que é algo que a gente faz, né? Então ele usa métodos computacionais para aprender diretamente com o dado, resultando no modelo. Esse modelo é adaptativo e melhora a sua performance conforme os números de experimentos aumentam, tá? Então, basicamente, se a gente for pensar no problema como um todo, a gente captura um dado, realiza a manipulação do dado, que seria essa limpeza, essa identificação dos dados bons, treina um modelo, então criou um modelo treinado baseado nos dados e testa, tá? Se o resultado for bom, ótimo, se não, você vai lá e faz uma melhoria baseado naquele conjunto de testes, tá? Vou falar aqui rapidamente. Nós temos diferentes tipos de aprendizado e a gente vai ver isso com detalhes na disciplina. A gente tem um aprendizado que a gente chama de supervisionado, não supervisionado, semi-supervisionado e aprendizagem por reforço. Nós vamos tratar nessa disciplina de dois tipos principais, que são supervisionados e não supervisionados. O aprendizado supervisionado, você tem um resultado específico que você quer predizer e você cria um modelo baseado no resultado que você tem. Então, dados de treinamento possuem resultados conhecidos e você consegue construir um modelo em cima disso. No aprendizado não supervisionado, você não tem valores de resultados para esses dados. Então, você agrupa valores de acordo com algum tipo de característica que acontece nesses dados. Então, você pega seu conjunto de dados, faz algumas medidas e agrupa dados que são semelhantes. Essa ideia de você conhecer resultados, a gente chama de rótulos. Então, no supervisionado, para um determinado dado, você tem um rótulo que é o seu resultado. E no não supervisionado, você não conhece esse resultado. Então, você simplesmente pega o dado e agrupa. Normalmente, a gente tem os dois tipos de aprendizado e a gente tem modelos para supervisionados e não supervisionados, tá bom? Os semi-supervisionados, você tem conjuntos de dados que são rotulados e outros não. E no não supervisionado, na aprendizagem por reforço, você realmente aprende alguma coisa em função das ações, tipo aprender a dirigir, jogar um jogo, né?
coisas do tipo. Só comentando rapidamente aqui no aprendizado supervisionado, normalmente você discrimina entre 2 ou mais tipos de dados e você delimita rótulos para esses dados e separa esses dados em classes, né? Então, um exemplo aqui seria um filtro de spam, onde você quer saber se um e-mail ele é spam ou se ele é informação importante. Então, dependendo do tipo de informação que você estiver buscando no e-mail, ele vai ser caracterizado, classificado como spam e não spam, tá? Um outro exemplo que você tem no aprendizado supervisionado é a predição de valores. Então, você tem alguns exemplos que você conhece. Então, dada essa imagem de casa que custa $70 mil e essa outra imagem de casa que custa $160 mil, qual é o valor de uma terceira casa? Então, você consegue predizer valores baseados em valores conhecidos, tá? Um exemplo bem simples. Ou então, detecção de faces, por exemplo, numa determinada imagem, você ter que achar regiões que são faces. Aqui no caso à esquerda ele conseguiu detectar muito bem, aqui no caso à direita vocês podem ver que ele detectou algumas regiões que não são faces. Então, são classificações que você faz entre face e não face. Predições como a que a gente conhece como Netflix e são os nossos sistemas de recomendação, ou então sistemas da Bolsa de Valores, que é uma outra área onde está realmente sendo bastante utilizado. E a gente tem o aprendizado não supervisionado, que agrupa itens similares entre si. Esses objetos eles têm alguma característica ou algum atributo que os torna similar e coloca eles no mesmo grupo, ou simplesmente um método de redução de dimensionalidade que visa diminuir o número de dados que você tem para inspecionar, né, para você classificar, só que fazendo isso de uma forma que você perca muito pouca informação a respeito do assunto. Tá, ok? Um exemplo aqui é um tipo de... Essas informações são relacionadas a um tipo de flor. Eu tenho alguns atributos que, desculpe, está um pouco apagado aqui, largura da pétala, comprimento da pétala e tudo mais. De acordo com esses atributos, eu vou identificar aquelas que têm atributos mais parecidos, então aquelas que têm tamanho da pétala parecida, que estão próximas entre si. E vou agrupar isso baseado em algumas medidas, e eu tenho 3 tipos de flores, tá? Essas flores são agrupadas agora de acordo com esses atributos. Tudo bem? Isso é feito de forma não supervisionada, porque eu só tenho o tamanho do atributo e não sei que classe, né? E vou tentar agrupar isso em classes de acordo com o conjunto de atributos que eu tenho, tá ok? Então, é de forma não supervisionada. Bom, finalizando, o que a gente espera sobre o futuro? Eu não vou colocar o vídeo não, que a gente já está há muito tempo, vocês podem depois colocar ali no YouTube, mas esse vídeo foi feito pelo pessoal do Facebook, e no fundo o que ele começa a fazer é tentando identificar ações. Quando a gente está realizando uma ação, não necessariamente fica muito claro o que a gente está fazendo. Para nós humanos, o reconhecimento dessas ações ela é muito fácil, devido àquela grande gama de conhecimento que a gente já tem dentro do nosso cérebro. Mas para o computador isso acaba sendo algo muito difícil. Então, numa imagem como essa, você simplesmente poderia falar que as pessoas estão nadando. Porque elas estão na água e estão com equipamento de natação, então simplesmente poderia falar que estão nadando, mas no fundo eles estão jogando hóquei embaixo da água. Então, os sistemas no futuro, eles têm que ser muito mais precisos na identificação e não simplesmente olhar a imagem e detectar os objetos que estão ali, mas entender bastante coisa do contexto daquela região, ou daquela imagem, ou daquele seu conjunto de dados, tá? E como que isso pode ser feito? Uma das ideias que vem sendo gerada
com grande impacto é que você tem a integração dessas informações. É que você tem a integração da informação visual, da informação sonora, de texto, e de tal forma você consiga ter mais sensoriamento dentro da sua região. Então a gente está falando de gerar novos sensores dentro daquela imagem ou daquela situação, para que você consiga realmente detectar ou identificar o que está acontecendo ali. E isso vem sendo feito em várias situações, tá? A gente está falando aqui de visão computacional, mas isso não é só na visão computacional. Isso acontece também dentro da física, dentro da química. As pessoas estão buscando integração entre equipamentos para que essas informações integradas possam gerar melhor resultado para a gente, tá bom? Agradeço a todos, desculpem pelo vídeo de longo, vou tentar fazer vídeos mais curtos nas próximas ocasiões, e obrigada para quem assistiu.